Olá, empreendedores e empreendedoras, sejam bem-vindos à nossa formação de empresários. Este é o nosso Empreendedor 4.0. É um treinamento para desenvolvimento de líderes. Primeiramente, eu peço o teu foco, a tua atenção, desligue-se de tudo que você está fazendo e preste muita atenção naquilo que nós vamos conversar a partir de agora. Recomendo que você não tente assistir televisão ou navegar na internet, porque você não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. Nós já vimos sobre o estado atual, que é o autoconhecimento. Eu recomendo que, se você ainda não fez a análise do seu perfil comportamental, faça, tá? Porque é dessa análise que vai depender todo o teu sucesso, ou a falta dessa análise pode determinar o teu fracasso. Não quer dizer que você, não fazendo essa análise, você não tem um perfil empreendedor. Você pode ter e se dar muito bem na vida, mas se conhecer é fundamental. Então, o autoconhecimento pode significar uma grande economia na vida de um empreendedor. Nós já vimos também sobre gestão do tempo, é outro fator muito importante na vida de um empreendedor de sucesso. Nós vimos sobre a definição de missão, visão e valores do seu negócio. Espero que você tenha entendido bem esse conceito e já esteja praticando. Também vimos sobre a elaboração do plano de negócios. E na quinta aula, sobre o mindset financeiro. Tudo isso tem a ver com o autoconhecimento. Se você está de fato acompanhando esse treinamento, você pode observar que a cada aula amplia o conhecimento de si mesmo. Você começa a identificar mais as suas fraquezas, as suas limitações e aquilo que você precisa desenvolver. Nesta aula nós vamos ver sobre processos. O objetivo do encontro é entender que, para transformar um negócio em uma empresa que funcione sem a dependência do dono, é necessário que se desenvolva e documente processos bem claros e definidos. É o começo de uma futura renda passiva. Será que é importante um negócio funcionar, uma empresa funcionar sem a presença do dono? Imagine se as unidades do McDonald's precisassem da presença do dono em todas elas. Como seria? Ou se uma agência bancária dependesse da presença do presidente em todas as agências. Eles não são onipresentes e, com certeza, então o negócio iria desandar, não é verdade? E você pode construir um grande negócio a partir do momento em que você crie processos para que o teu negócio funcione sem a tua presença. O processo de desenvolvimento de uma empresa, ele passa por 3 fases. A primeira fase é a inovação. Inovação é você fazer a mesma coisa de uma maneira melhor, mais econômica, mais barata e que traga um melhor resultado, tanto para você como para o seu cliente. A empresa que não inovar, essa morre. Você já ouviu essa frase aqui nesse treinamento já algumas vezes. Sempre que existe um jeito melhor de fazer o que estamos fazendo, sempre existe um jeito melhor de fazer o que estamos fazendo. Sempre haverá uma maneira melhor de se fazer o que já está sendo feito. Inovação em processos. Processo é um conjunto de atividades interrelacionadas que envolve pessoas, equipamentos, procedimentos e informações. Então, nós vamos falar aqui nesta aula a respeito dos POP, Procedimento Operacional Padrão. É esse POP que descreve todo o procedimento de uma atividade. Como é que você faz um prato de comida? Como é que você elabora um determinado sorvete? Como é que você faz um serviço de reparo de uma rede elétrica? Como é que você faz um serviço de reparo na construção civil? E por aí vai. Segundo, é quantificar. É você criar indicadores para que você possa ver a progressão, se você está tendo bons resultados com aquele procedimento ou não. Se você está tendo um custo maior,
se a atividade está sendo desenvolvida num tempo maior ou menor, e por aí vai. Há uma série de indicadores que você deve levantar para o seu tipo de atividade. E o terceiro é a orquestração. O que é a orquestração? Uma orquestra é um conjunto de pessoas executando uma peça musical e cada uma desempenhando a sua função no tempo e no momento exato, pelo tempo determinado e no seu momento exato. Então, a pessoa que toca um determinado instrumento, ele permanece algum tempo em silêncio até que chegue o momento dele entrar em ação. Isso é orquestração. Uma empresa, quando ela define uma orquestração para os seus procedimentos, ela consegue de fato formar uma equipe que trabalha de forma coesa, uma atividade dependente da outra. Alguém executa alguma coisa para que o outro possa executar bem a sua atividade. Há essa interdependência nas relações das pessoas que compõem a sua equipe. Existem dois tipos de negócios. Preste muita atenção nisso. Existem negócios simples que dependem de pessoas incríveis. Ou seja, se você não tiver uma pessoa incrível, um baita de um vendedor, um cara tremendo, o negócio não vai. Agora, existem negócios incríveis que dependem de pessoas simples. E como isso é possível? Essas pessoas simples, elas se baseiam em processos. Elas têm o passo a passo. Elas sabem o que deve ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito, porque existe um procedimento operacional padrão a ser seguido. Eu vou disponibilizar no grupo o modelo de procedimento operacional padrão. Ninguém precisa ficar preocupado. Porém, cada um tem que elaborar o seu. Existem empresas que dependem de supervendedores e outras empresas preferem ser dependentes de um processo de vendas. A empresa que tem um supervendedor, quando perde o supervendedor, ela fica refém dessa situação. A empresa que tem um processo de vendas, ela pode treinar qualquer pessoa a executar essa atividade. Existem empresas que dependem exclusivamente do dono. Empresa que não tem processos, o dono ele se torna escravo do seu negócio. Ele não tem propriamente um negócio, ele tem um emprego do qual ele é o dono. Ele está ali mais para assumir os riscos do que, ou arcar com os ônus, do que usufruir dos bônus do negócio. Característica de um negócio dependente do dono. Quando dono e empresa são uma só coisa. Não existe um controle financeiro, ele não tem uma retirada mensal, ele não adequa o seu orçamento a uma retirada mensal, ele mete a mão no caixa da empresa a qualquer hora porque ele pensa que tudo é a mesma coisa. Esse é um grande erro. Quando a empresa, o nome da empresa se confunde com o nome do dono. Aqui um exemplo: açougue do Abel, padaria do Alex. Quando o dono leva trabalho para casa. Aqui entra a questão do gerenciamento do tempo. Saber separar as atividades importantes daquelas que são circunstanciais. Saber priorizar aquilo que deve ser feito. Quando o dono não se desliga nem nas férias. A dependência da empresa para com o seu dono é tão grande que ele não consegue nem tirar férias. Onde ele está sendo inquietado pelo celular, porque a empresa não consegue caminhar sozinha sem a sua presença. Isso não é um negócio de verdade. Quando o dono acredita que ninguém faz melhor do que ele, porque ele não consegue criar um procedimento operacional padrão, ele não consegue delegar atividades e acha que só ele é capaz de fazer da melhor maneira possível.
Quando o dono tem medo de revelar seus conhecimentos. Vocês conhecem alguém assim? Compartilhar conhecimento é gerar poder. Exemplo de um negócio que depende de processos. Já ouviram falar desse camarada? Ray Kroc. Esse camarada, ele conheceu uma lanchonete. Quando ele olhou para aquela lanchonete, ele viu ali uma mina de ouro, cujos fundadores, criadores daquele negócio não tiveram essa percepção. E esse negócio chama-se McDonald's. Até a marca, esse nome não tinha nada a ver com o nome dele, ele viu que se tratava de uma grande marca e manteve esse nome, porque ele sabia que a marca por si só, já de maneira intuitiva, né, ele teve essa percepção de maneira intuitiva, não há um argumento de marketing para que você possa dizer que esse nome é importante. Mas ele teve a intuição de manter aquele nome e realmente deu muito sucesso. Quando você documenta seus processos, poderá fazer milhões vendendo seu sistema, ao invés de apenas vender produtos. Então, quando você pode vender um sistema de um negócio, você cria uma renda passiva e aí você não precisa trabalhar diretamente naquela atividade para que você coloque algum dinheiro no bolso. Alguém que comprou a sua franquia, essa pessoa terá o maior interesse do mundo para que aquele negócio dê certo, porque afinal de contas é o seu capital que foi investido ali. Ninguém mais compra uma marca ou ponto. As pessoas compram valores, aquilo que está agregado ao produto ou ao serviço. Como transformar seu negócio em uma mina de ouro? Transformando seu negócio em um protótipo de franquia. Tá? Essa aula vai tratar desse assunto. Gente, nós não pretendemos aqui nessa aula esgotar esse tema, mas se você quer de fato ter um negócio de sucesso, transforme o seu negócio em uma franquia. É mais fácil do que você imagina se você pesquisar, procurar entender sobre esse assunto. Ferramentas para iniciar documentação de seus processos. Essa ferramenta chama-se, já disse várias vezes, vou repetir mais uma, procedimento operacional padrão. Essa é a principal ferramenta. Uma empresa que funciona realmente como um mecanismo, ela tem, além dos procedimentos operacional padrão, ela tem também o contrato de posicionamento dos seus membros, ela tem o manual interno de regras, as normas internas, e ela tem também a autorização para o uso de imagens, ou seja, você não pode ter no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, o registro de imagens sem autorização dos seus colaboradores. Você pode até ter, mas você não poderá nunca usar essas imagens sem ter previamente solicitado autorização deles. Você dá à sua família e à futura geração a segurança de um negócio sem a sua presença? Se você adoecer hoje ou se você morrer hoje, o que será da sua família? A nossa proposta não é que você se preocupe com a morte, mas é que você construa um negócio que funcione sem a sua presença. Assim você terá um negócio de verdade. Este livro, O Mito do Empreendedor, que vocês estão lendo, trata com profundidade esse assunto, então é muito importante a leitura dele. Tá? Estabeleça sempre prazos. Tudo o que você fizer tenha um prazo definido.
quando começar e quando terminar. Senão aquilo que será feito há algum tempo nunca será feito, na verdade. Então esta aula, a sexta aula, foi sobre processo, procedimento operacional padrão. Como eu disse, no grupo eu vou disponibilizar modelo, porém tudo que vocês quiserem de informação sobre o tema, podem perguntar à vontade, porque esse não é um assunto que se esgota em poucos minutos. As tarefas para a semana. Escolha uma ferramenta e comece a documentar pelo menos um processo da sua atividade nesta semana. Continue fazendo o uso da agenda, o dia perfeito e a semana perfeita, e continue lendo o livro O Mito do Empreendedor. A vida só tem sentido quando conseguimos ser elemento de cura um do outro. Agradeço a sua participação. Realização Goulart Coach, ultrapassando fronteiras.